paz do Senhor para todos, graças a Deus, essa é mais uma grande oportunidade que o Senhor nos dá para mais uma edição do Culto Racional. Esse é um programa que vem do céu para você, é um programa que nos abençoa aqui na Rede TV, o TV Monte Sião, e abençoa também a vida de muitas pessoas, porque nós estamos usando a santa palavra do Senhor como a medida, né, do nosso pensar, do nosso culto racional. Então, é a palavra do Senhor que é honrada aqui e nós temos essa alegria e essa motivação de trazer a você uma reflexão, sempre sobre temas que às vezes são conturbados, temas assim que às vezes as pessoas não gostam de tocar, mas a gente traz aqui, dentro das nossas limitações, a gente tenta dar respostas a você à luz da palavra de Deus. Estamos já há algum tempo refletindo sobre o desmonte da fé, né, cristã nesse país, e já há diversos meses a gente está trabalhando, alguns meses, sobre esse tema, e chegamos à conclusão que a única forma de renovarmos a fé, de voltarmos, né, a uma prática de vida cristã genuína, é, na verdade, retomarmos ou voltarmos, né, às palavras do Senhor Jesus. Então, desde algum tempo, estamos sempre fazendo referência sobre o que disse Jesus sobre tal coisa. E a semana passada estivemos dando continuidade a uma discussão importante sobre a comercialização da fé, particularmente de um pastor famoso, né, que tem fama no Brasil e que é um teleevangelista e uma pessoa muito importante no meio evangélico, mas que agora parece que para pagar as despesas, vamos dizer dessa forma, ele está tendo que trazer, né, certo pregador internacional conhecido nas Américas, que essa pessoa tem métodos interessantes e literatura e livro, etc., com muitas teorias. Tem visitado outros lugares, outras nações, a convite de certos pastores, né, que querem crescer, né, financeiramente. E esse homem parece que tem uma técnica de tirar dinheiro das pessoas. E é lamentável, nós já sabemos que esse não é o evangelho de Jesus. Lamentamos, né, que alguns dos nossos pastores estão entrando nessa demanda, né, de extorquir o povo de Deus para ter dinheiro, para ter recursos. Então, lamentavelmente, mas eu quero dizer para você, meu amado ouvinte, internauta, a palavra de Deus não ensina assim. Jesus, que está vivo, que ressuscitou, ele está com os braços abertos para a sua vida, ele quer lhe restaurar, ele quer perdoar os seus pecados. Isso não custa nada para você, é gratuitamente. Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue precioso, foi ele que pagou o preço de todas essas bênçãos que podem alcançar a sua vida. E essa pregação é a pregação do evangelho genuíno, do arrependimento, né, e da salvação em Cristo Jesus. Não deixe ninguém lhe cobrar nada por isso, porque Jesus, ele já pagou todo o preço, e não é o ouro deste mundo, não é as coisas perecíveis desse mundo que vão comprar bênçãos perenes, bênçãos eternas que vêm do Senhor. Então, abra seus olhos, não financie, né, não apoie, porque tratam-se de lobos, né, devoradores, que a própria palavra de Deus diz que surgiria. Bom, eu quero orar para nós começarmos a edição de hoje do Culto Racional. Tem muita coisa para a gente ver, Deus tem falado aos nossos corações, eu fico muito feliz com isso. Mas vamos orar. Bendito Deus, santificado, Senhor, exaltado é o teu nome. Senhor, neste momento, Senhor, que começamos este programa, que o Senhor nos deu o privilégio, Senhor, de fazermos diante aqui de uma comunidade tão importante, através desse veículo abençoado, Senhor, a internet. Meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, acima de tudo. Quero dizer que nós honramos a tua santa palavra, Senhor, que nós amamos a tua palavra e queremos ser instrumentos para, através de nós, Senhor, tua palavra, cada dia
ser propagada, honrada, respeitada, Senhor, o teu evangelho, Senhor. Meu Deus, eu rogo nesta noite, ó Senhor, a tua aprovação, Senhor, da nossa meditação, Senhor. Que a nossa meditação, Senhor, seja agradável a Ti, Pai. Meu Deus, e que o Teu Santo Espírito, ó Santo Espírito Divino, venha nos iluminar nesse momento, Senhor. Rogamos o perdão dos nossos pecados, Senhor. Sabemos tantas falhas que nós temos, Senhor, tantas incongruências na nossa vida espiritual que precisamos ainda crescer em Ti. Passa o sangue de Jesus, Senhor, em nossas vidas, perdoa os nossos pecados, usa-nos nesta noite para a honra e glória do Teu nome, usa o poder da Tua palavra para restaurar pessoas, para falar aos corações, Senhor. Seja conosco, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu também quero convidar vocês para uma leitura da palavra do Senhor em Apocalipse, né? Aqui é uma fala de Jesus. Jesus, ele envia, através de João, né? João tem uma visão, Jesus falando para 7 igrejas, né? E eu vou ler hoje parte do capítulo 3, que é sobre a igreja de Sardes. E hoje nós vamos falar sobre o que Jesus diz sobre a nossa fama, né? Fama. O que é que ele diz, né, do nome que adquirimos diante da sociedade? O que é que ele diz diante da reputação, vamos dizer assim, que nós adquirimos diante da sociedade, da comunidade cristã? O que é que Jesus diz sobre isso? Vamos ver aqui um exemplo de uma igreja importante, a igreja de Sardes, para a gente pescar, né? Algo interessantíssimo, né? Uma pérola que o Senhor deixou aqui para nós, para entendermos a realidade dos nossos dias, né? O que é que está acontecendo, porque entendemos essas cartas como cartas também proféticas, tá? Vamos ler capítulo 3 de Apocalipse, de 1 até o versículo 6. O texto diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Belíssima essa carta. Nós entendemos que essas cartas são cartas, não são parábolas, né? São cartas que foram enviadas às igrejas locais que estavam ali espalhadas na Ásia Menor, e são cartas eclesiásticas, né? Porque são enviadas à igreja local, endereçada à igreja local, mas também são cartas pessoais, ou seja, você pode e eu posso entender como cartas enviadas a mim, né? Por causa do seu teor doutrinário, né? O caráter de Deus, digamos assim, revelado em certas afirmações que aqui tem. E também muitos eruditos entendem essas cartas, as 7 igrejas, como cartas proféticas, como se representassem, digamos, os estágios da história da igreja aqui na Terra, né? E eles fazem até uma classificação. Eu tive a preocupação de pescar aí em algum livro de teologia. Então, Éfeso seria uma representação
histórica, né, dessa condição da igreja no seguinte período histórico, que seria uma igreja apostólica e, portanto, representando a igreja do primeiro século, né? E Esmirna, a igreja perseguida, representando aí segundo e terceiro séculos depois de Cristo. Depois vem a igreja de Pérgamo, igreja sob o favor imperial, né? Aí é 312 a 500 depois de Cristo, quando a igreja se envolveu ali com o Estado e cometeu os delitos que a história mostra, e nós já discutimos aqui inclusive. A igreja de Tiatira, como a igreja da Idade das Trevas, e aí você pode entender 500 depois de Cristo, até século XVI. Depois vem a igreja de Sardes, que é uma igreja que estaria, assim, a sua situação, a sua condição, que era uma condição real, todas as igrejas viviam essa realidade, mas entendendo como uma carta profética, essa igreja representaria a igreja da Reforma e da Renascença, digamos, entre os séculos XVI e século XVIII. Daí vem Filadélfia, a igreja das missões modernas, que aí abrange século XIX até início do século XX. E a igreja de Laodiceia, a igreja do fim, do tempo do fim, que seria meados do século XX até a vinda de Cristo, né? Então, você poderia, né, digamos assim, entendendo como proféticas essas cartas, você poderia até fazer essa divisão, que é uma divisão interessante, e parece que a história da igreja mostrou, né? Se olharmos daqui para trás, parece que a história da igreja mostrou essas características e ficou fácil, né, para os teólogos fazer essa divisão bonitinha, depois que a história mostrou, né, essas características gerais, né? Não características assim na minúcia da coisa, né, no particular da coisa, mas características gerais certamente foram verificadas ao longo da história. Então, essa igreja era uma igreja assim importante, né? Uma igreja que se instala numa cidade chamada Sardes. Hoje não tem mais isso, só tem ruínas lá, mas uma das coisas importantes a ser dita é que 17, parece que foi 17 depois de Cristo, ela sofre um terremoto e ela sofreu muitos danos. E Tibério, ele ajuda, né, a reconstruir, né, a cidade, e isso termina inspirando Sardes a querer estabelecer, vamos dizer assim, o centro do culto imperial, né? Eles desejaram que isso fosse feito, mas Esmirna estava ali na lista daquelas cidades que brigavam para que o centro, né, do culto imperial, que era uma verdadeira aberração, fosse nas suas cidades. Então ficou Sardes e Esmirna brigando por isso, mas termina Esmirna conseguindo, e Sardes inclusive faz um templo em adoração a Tibério, né? Então essa adoração imperial, a adoração do imperador, entre muitos motivos, um dos principais motivos era associar a divindade ao imperador, porque isso era uma forma de inibir, né, de amenizar a perseguição, né, ou melhor, a reação, né, popular contra o domínio do imperador. Então eles traziam uma obediência ao imperador como se estivessem obedecendo à própria divindade. Então vamos divinizar o imperador para que ninguém se atreva a desobedecer, né, o imperador. Bom, é claro que os cristãos daquela época reagiram a isso, e existia inclusive uma polícia secreta, né, uma Gestapo, vamos dizer, uma Gestapo primitiva, né, na época do Império, que se infiltrava no meio do povo para saber quem não obedecia às ordens do imperador, quem estava fazendo rebelião, etc. E cristãos eram presos, etc., mas eles preferiam adorar apenas ao seu Deus e não se dobravam à adoração imperial. Então, a igreja, ela é instalada exatamente nesse contexto, tá? Eles desenvolveram, inventaram a arte de tingir em lã, tá? E também dali se extraía muitos metais preciosos, e Sardes tinha uma certa condição, né? Tinha um certo recurso,
mas assim, não como no passado, há 550 anos, basicamente antes de Cristo, que eles extraíam, né, do rio, extraíam ouro, um rio importante da época, eles tinham uma glória, né, porque eles eram muito famosos, tinham muitos recursos por causa do ouro. Mas isso foi acabando, né, com o tempo, porque foi dominada, etc., guerras, etc. Mas o fato é, nessa época, basicamente, da igreja, Sardes tinha uma certa condição, mas não a glória do passado. E o texto, ele fala exatamente dessa questão de que aquela igreja agregava um nome, né? Agregava um nome. E só que, vamos voltar, né? Aqui o que diz, ao anjo da igreja. Eu não vou entrar no particular, né? Porque existe uma interpretação comum de que o anjo da igreja é o pastor da igreja, mas essa é uma interpretação errada, não é verdade. Anjo aqui é anjo mesmo, como anjo que está, digamos assim, um anjo guardião que cuida daquela igreja. Cada crente tem um anjo, né, que está ao nosso redor, o anjo do Senhor. E a igreja, enquanto, digamos assim, corpo de Cristo, né, digamos, uma comunidade onde a igreja, corpo de Cristo, está liderada por um homem de Deus, por uma mulher de Deus, tem um anjo ali, né, que guarda, que se comunica, né, que recebe do Senhor uma mensagem específica sobre aquele grupo, e é esse anjo que influencia, vamos dizer assim, o pastor da igreja, de maneira que ele pode comunicar mensagem, né? Isso é uma esfera espiritual, né? Quem é pastor sério, quem é pastor convertido, né? Quem é nascido de novo e de fato foi chamado por Jesus, portanto é pastor de verdade, não só porque a convenção, né, consagrou, mas homens que realmente foram chamados por Jesus, esses têm uma agência, né, uma agência divina que está ao seu redor, e eles sabem, eles sentem uma unção especial dessa agência divina que o orienta, que está sempre mostrando caminhos. Existe uma influência positiva, maravilhosa, né, da agência divina, além, claro, né, do próprio Espírito de Deus que se comunica com o líder da igreja. Mas o fato é, assim como anjos poderosos, né, principados, estão protegendo nações, tomam conta de nações, de cidades, de regiões, etc. Entendemos também, a partir desses textos, que há anjos que se comunicam, né, no âmbito da espiritualidade com essas comunidades. Então, simbolicamente, era uma carta a esse anjo, no sentido de dizer, Jesus estava comunicando algo espiritual que seria administrado, né, seria comunicado ao pastor daquela igreja através dessa agência divina. Mas dizer que o anjo é o pastor da igreja, isso é mais uma das nossas interpretações para endeusar os nossos líderes, né, para divinizar os nossos líderes. Isso é interpretação, apesar de ser comum, mas não tem uma rigidez teológica. Bom, é claro que você também pode discordar dessa interpretação que nós demos aqui, mas nós entendemos que essa interpretação ela é muito mais teológica do que essa outra que atribui a um homem, né, essa coisa do anjo. Bom, e está dito aqui, e diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, né? Observe que para cada carta, ou para cada igreja, né, para as quais as cartas foram endereçadas, Jesus se apresenta com um nome ou com uma característica, né, que tem a ver com a realidade daquela igreja. Então, assim, Sardes era uma igreja, a gente vai ver, era uma igreja que estava morta, né, do ponto de vista espiritual, estava já no patamar da morte, né, dentro, no sentido da espiritualidade. E Jesus, ele é dito aqui, aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, né? As estrelas têm um simbolismo, né? E a gente vai ver, é só olhar aqui, ó, 1:20 de Apocalipse, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de Deus. Jesus estava com essas 7 estrelas nas mãos, né? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Observe que existe
os anjos, né, são essas 7 estrelas que estão nas mãos do Senhor Jesus, e a ideia aqui é de restaurar essa igreja, né? A gente vai ver que Jesus convida essa igreja para que ela se arrependa, e o Senhor quer restaurar, quer renovar, e está dizendo, e nesse sentido, essas 7 estrelas estão representando um novo começo, né? Assim como os 7 espíritos de Deus, Deus não tem 7 espíritos, mas a linguagem aqui é se referindo aos princípios dessa igreja universal, né, perfeita, que é a igreja do Senhor Jesus. Então, essa é a ideia, né, é de uma perfeição. Então, Jesus tem tudo isso nas mãos, né, e a ideia é o quê? É convidar a igreja para um recomeço, e que as condições para que essa igreja tenha uma espiritualidade que agrade a Deus já estão nas mãos do Senhor Jesus. Isso significa, irmãos, que muitas vezes a gente fica achando que avivamento é uma mágica, né? E que a gente precisa, às vezes, fazer um congresso para avivamento. E hoje muita gente na comunidade cristã fica dizendo, não, Deus vai mandar o avivamento, Deus vai mandar o avivamento. Mas é por esse texto e outros a gente vê que as condições de restauração e de avivamento sempre estiveram à disposição da igreja, nas mãos do Senhor. Sempre estiveram na mão do Senhor. Aqui está, né? As condições para o recomeço, a espiritualidade, as condições de se voltar à espiritualidade perfeita, sempre estiveram à disposição da igreja, nas mãos do Senhor e sob o controle do Senhor. O problema é que a gente acha que avivamento é algo inalcançável, né, e que está sob o nosso controle. Aí a gente faz um congresso e chama o que a gente chama de pregadores avivalistas, né? E acha que esses homens têm o controle do avivamento. E traz esses homens para a nossa igreja, depois eles saem, levam um dinheirão, e eles fazem aquela semana de avivamento, né? As pessoas ficam felizes, ficam alegres, e os pentecostais, como eu sou, falamos língua estranha, sentimos a presença de Deus, mas na realidade ele vai embora e leva o avivamento, entre aspas aí, o avivamento com ele, porque o congresso termina na segunda-feira, e quando é no domingo, ou termina no domingo, na segunda-feira, as pessoas não têm atitude, né, de igreja, atitude de viver Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória, não se mantém em comunhão com Deus, e o avivamento vai embora. Significa que não houve avivamento nenhum, e que aquilo não é avivamento coisa nenhuma. Avivamento é arrepender-se e voltar à posição de comunhão com Deus. Isso é avivamento. Isso é uma coisa que o Espírito de Deus comunica ao penitente no seu relacionamento diário com o Espírito de Deus. Quando o penitente, quando eu e você nos dobramos diante do Senhor, reconhecemos o seu senhorio e buscamos a presença de Deus. Qualquer um, eu e você, que mergulhar na santa presença do Senhor, com os recursos que Deus nos dá, nós alcançamos o avivamento. A nossa entrada à presença do Todo-Poderoso é gratuita, é livre, é gratuita porque custou o sangue de Jesus. Eu posso hoje chegar diante de Deus, né, mergulhar na sua presença, viver Cristo em minha vida, gratuitamente, não preciso pagar, não preciso fazer campanha, nada disso. O que eu tenho que fazer é me humilhar. Esse é o caminho, porque o avivamento, as condições do tal avivamento já estão disponíveis para a igreja. Desde que a igreja foi fundada, Cristo está nas suas mãos, tem todos os recursos espirituais para a sua igreja atingir uma espiritualidade elevada. E aqui está dito, eu sei as tuas obras, né? Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Que coisa terrível. Esta igreja, né, certamente, pelo que se observa, né, na história, era uma igreja que tinha recursos, né, era uma igreja que tinha fama, nome. Observe, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives. Que interessante, tinha uma fama de que havia vida ali. E associava-se vida, observe, o equívoco está aí, associava-se vida a outras coisas que não, né, a vida fidedigna, a vida de comunhão, a vida de Cristo, de fato. Havia uma substituição de vida ali.
A igreja institucionalizou-se, né? Era uma igreja, digamos assim, poderosa, tinha, digamos assim, atividades e iluminação externa, né? As pessoas, a questão do nome aqui é a fama, portanto, as pessoas reconheciam uma certa reputação. É uma igreja que tinha reputação na comunidade, né, externa. Observe que isso representaria, digamos assim, nos dias de hoje, as grandes igrejas, né, assim, as denominações que nós inventamos, as igrejas-estado, né, que tem fama. Eu mesmo sou de uma igreja que é considerada a igreja, digamos assim, de maior membros, né, na face da terra. A maior igreja, olha que fama interessante. Agora, é importante saber se essa fama confere vida à igreja. Não é só a fama, Jesus critica isso aqui, né? Nós temos, as denominações têm os credos, né? Tem a sua história, que todo mundo honra, aquela coisa, aquela pompa toda. Temos os nossos templos suntuosos, né? Temos as nossas catedrais maravilhosas. Se você for na Europa, você vai encontrar catedrais, digamos assim, protestantes, né, católicas. Você vai encontrar muitas catedrais belíssimas que hoje são museu, né, que não tem mais nenhuma igreja lá, acabou-se, morreu, né, virou mesquita, virou museu, se acabou. A gente está indo por esse mesmo caminho. Estamos fazendo as grandes catedrais, os templos maravilhosos, estamos atribuindo a isto vida. E Jesus disse: eu sei as tuas obras, as obras boas, as obras ruins, que tens nome de que vives e estás morto. Misericórdia, se for essa a nossa condição. Igrejas com universidades, eu estou falando de atividade externa, né, que pode nos conferir fama, nos conferir confiança diante da sociedade. E às vezes a gente fica correndo para obter e se esforçando para obter a aprovação dos homens, quando Jesus diz para nós buscarmos a aprovação de Deus, né? A aprovação de Deus, porque essa é a prioridade, que a nossa prática cristã tenha a aprovação de Deus. Não interessa se os homens estão aprovando ou não, os homens poderão aprovar ou não, mas a minha busca é sobre da aprovação do santo Deus, né? É importante que Deus diga: você tem vida. O mundo pode dizer você tem vida, mas o mundo não é avaliador competente para isso. Quem avalia com toda competência, com toda dignidade, é o Senhor. Então podemos ter as nossas universidades, os nossos seminários, as convenções, as juntas, né? Tem, além de convenção, tem as juntas, nós temos missionários, né, no sertão, em todo quanto é lugar do Brasil. Fora do Brasil, tem instituições que se orgulham. Olha, nós já estamos em todos os continentes, né? Nós já abrangemos o Brasil todo. Estamos aí ganhando muitas almas para ajudar. Amém por isso. Mas isso não significa, a fama necessariamente não significa que temos vida. E ainda nós inventamos algumas coisas, desde aquelas épocas, né? Homens que são homens chaves, né? Homens que nós colocamos em certas posições na sociedade para nos representar, né? Homens que podem influenciar na política, né? Aí a gente inventa o político cristão, que vai fazer essa interface aí entre a igreja e a política, e esses homens ficam famosos também, e aí a gente tem essa fama toda. Mas a pergunta é: e a vida, né? E por causa dessa busca da fama, nós temos abusos gigantescos, né, que está acontecendo no nosso meio nesses dias, né? Perdemos a noção, parece, do que é a igreja de Jesus, e as comunidades estão se transformando em verdadeiros palcos de mediocridade, e onde as pessoas estão se exibindo, onde as pessoas estão aparecendo, onde existe todo um sistema que promove as pessoas até o pódio, né?
para que elas brilhem, né? Brilhem no modelo mundano mesmo. E isso em pleno culto que nós devemos ao Senhor Jesus, né? Estamos vivendo uma época onde estamos cultuando, quando estamos juntos, que a nossa vida também é culto, mas estamos cultuando não mais a Deus. Os cultos se transformaram em verdadeiras abominações, né? Sacrilégios, porque estamos idolatrando os homens, estamos adorando os homens, e eles estão buscando a fama, estão buscando a vanglória, e é lamentável. E os que vão chegando estão aprendendo, começa a cantar num conjunto que já é inimigo do outro, e portanto durante o culto eles ficam competindo entre si para ver quem se exibe mais. Estão se esmirando para cantar bem, mas não porque é para Jesus, é para aparecerem, né? Pessoas que até torcem para um colega que está pregando não ir bem na pregação, porque é ele que tem que se sair bem na pregação. Chegou a esse nível de mediocridade. E tem um outro lado ruim, aonde pessoas se apoderam do poder, né, sobre o povo de Deus e quer, como diz a Bíblia, faz do povo de Deus negócio. E aí eu volto, e tudo isso por causa da tal da fama, por causa do tal do nome. Por esse nome, esses ministérios, às vezes, ministérios pessoais que existem por aí, e ministérios que, ministério pessoal, vamos raciocinar, né? O meu ministério, o teu ministério, a minha marca, o meu logotipo, né? O meu brasão, ministérios pessoais, em tudo aparece o nome da pessoa e é uma verdadeira idolatria. Isso não é cristão, isso não é caráter de Cristo. Porque caráter de Cristo significa, sabe o quê? Eu tenho que desaparecer e Cristo aparecer. E a gente vê essa ênfase toda para as pessoas aparecerem. Então, onde é que está o caráter de Cristo? Lamentavelmente, isso tem acontecido, sempre aconteceu, e agora muito mais. Isso é uma operação do erro. Operação do erro, e para piorar a situação, muitos estão usando esse fato para se aproveitar do povo de Deus, fazer do povo de Deus negócio, e chega a esse absurdo que a gente vê. Hoje eu quero encerrar esse papo, né? Chega a esse absurdo que a gente vê pastores que contratam outros especialistas em tomar dinheiro, né? Que é para explorar o povo de Deus. Eu tenho aqui, prezados, eu quero convidar você que, lamentavelmente, está tudo em inglês, tá? Eu tive a preocupação de fazer uma pequena pesquisa, nem demorei muito. Entrei em sites americanos, tá? Lucro no púlpito. Aqui está um dossiê de 16 páginas, né? Falando, né, da vida, o relatório, né, em termos de finanças, né, mostrando inclusive mansões, né, mostrando, né, os abusos, os carros, carro, né, avião, jatinhos, carros tipo limousine. Tem aqui, relatório, né, pego lá dos ministérios associados, etc. A fonte é o IRS Form, Ministério dos Estados Unidos, né, que trabalha, que disponibiliza essas informações das associações. É coisa da ordem de milhões ou bilhões de dólares, tá? Porque eu tenho aqui 468 milhões de Ministério Visão Mundial Internacional, né? E assim vai. Não, aqui ele está listando diversos, e 3,9 milhões, né, da Associação Evangelística Mike Murdock, que é esse pastor que está aí num certo programa de um televangelista brasileiro, tá, pedindo dinheiro às pessoas, né, dizendo que as pessoas precisam fazer um acordo, né, financeiro com Deus. E esse homem tem, né, aqui um império, né, gigantesco nos Estados Unidos, inclusive envolvido em escândalos financeiros. Se você se habilita a ler inglês, eu vou buscar mais, né? Eu tenho isso aqui à sua disposição. Tem diversos sites aqui, é porque eu não tive tempo de aprontar um PowerPoint, eu quero fazer isso, mas eu queria encerrar
de estar lançando essa sujeira aí, entendeu? Para você. Você precisa da palavra de Deus, eu preciso da palavra de Deus. Mas tem coisa, irmãos, que a gente tem que mostrar, né? Aqui tem diversos sites, né? Lamentavelmente acho que não dá para ver, mas eu queria depois estar disponibilizando para vocês de denúncias desse ministério, né? Que tem feito campanha, né, de ajuda a pobres, etc., e tem levado mais de 90% para proveito pessoal, campanhas de milhões de dólares, né, pessoa envolvida com diversos escândalos financeiros e outros escândalos diversos. Eu não entendo porque um pastor que entendíamos como pastor sério, né, traz uma pessoa dessa para explorar os nossos irmãos brasileiros. Mas eu quero dizer para você que existem verdadeiros dossiês públicos à disposição, tá, desse pastor. Eu vou também em sites da França, da Alemanha, tudo que eu tiver eu vou disponibilizar para você, viu, querido? Mas isso é só para mostrar o que significa isso que Jesus falou aqui, né? Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, né? Mas estás morto. As pessoas associam prosperidade material, como esse ministério aqui, né, associam como vida espiritual, né? Isso é um verdadeiro engodo. Se você vai olhar na história de Israel, por exemplo, você vai ver que muitos períodos que Israel esteve muito bem financeiramente, né, socialmente, politicamente, Israel estava mergulhado na baixa espiritualidade. Uma coisa não implica noutra necessariamente, né? E esses homens ainda fazem campanha, mentindo, né? Mentem sobre eles mesmo, que publicaram não sei quantos mil livros. Você vai ver na história deles, não há tempo para publicar esses livros todos. Mentem descaradamente para tirar dinheiro do povo de Deus. Isso é lamentável, eu tenho que falar, porque não dá para a gente ficar calado diante de uma situação dessa. Mas vamos encerrar aqui, eu posso preparar isso. Eu sei que em janeiro pode voltar de novo. Eu quero preparar um dossiê para dar um seminário aqui, com um PowerPoint aí para você ver, né, detalhes. Se você quiser, você pode me pedir, eu mando para seu e-mail esse material. Tá? É bom que você se habilite a ler em inglês, ler em francês, porque essas coisas estão espalhadas aí no mundo. E essa pessoa aqui, ela é famosa, né? Convidada por Benny Hinn, convidada por outros pastores famosos, que é para ajudar a tirar dinheiro do povo. E agora está aqui no Brasil. Isso é uma vergonha para a igreja brasileira. E só é permitido aqui porque parece que nós não nos respeitamos, né, irmão? Não nos respeitamos e nós, como povo de Deus, precisamos reagir. Vamos ouvir uma canção, ouvir um pouquinho um louvor em adoração ao Senhor. Já já a gente está retomando a nossa discussão. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego, meu mundo está bem seguro em tuas mãos e eu sou teu pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus.
eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, meu Deus, eu te adoro, eu me rendo, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eis-me aqui, Senhor, eu te adoro, Deus, sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, sim, eu creio em ti, eu creio, Jesus, eu pertenço a ti, oh Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo que sou, a ti pertenço, tu és o ar que eu respiro, Jesus. Ok, estamos retomando aí, depois dessa belíssima canção. Que Deus abençoe a nossa irmã. E assim, eu quero dar uma olhadinha aqui, uma viajadazinha aqui nos e-mails. Aqui está sem nome, Deus os abençoe com toda sorte de bênção. Obrigado a você que escreveu, obrigado aí pelo seu carinho, né? Que Deus lhe abençoe. Rodolfo, é verdade sim, pastor, amém, querido, amém. Alguém disse aqui, ligado na Monte Sião, isto, continue. Tiago Cardoso, pô, já cheguei no final, pois é, né? Nosso programa começa às 22h15, mas você pode ver uma reprise dele no sábado às 16h, 16h10, 16h20. Você pode ver a reprise desse programa. Saudações cristãs a todos os irmãos da Monte Sião, Bispo Luiz Carlos Chagas de Salvador. Amém, Bispo? Deus abençoe, obrigado pelo seu apoio, Deus lhe abençoe, a sua comunidade, aos queridos que o Senhor Jesus colocou sob a sua autoridade. Que Deus lhe abençoe, amado. Nalva Soares, amém, pastor Delso, o Senhor abençoe, um bom professor, amém, obrigado. Obrigado, irmã, glórias a Jesus. Feira de Santana, Bahia, Roger Monteiro, amém, irmão, obrigado aí pela sua audiência, por estar conosco. Mas vamos retomar aqui, a gente está falando da igreja de Sardes, a gente aproveitou para fazer uma crítica veemente, né, mas é uma crítica não assim, não há ódio no coração, não há dolo, queridos irmãos, Deus é testemunha, né, não há nenhuma coisa pessoal, no sentido de que, não, eu vou prejudicar fulano de tal, eu vou falar mal dele, não é isso. O que a gente está dizendo é que o que está acontecendo hoje no seio da igreja, nesse país, é uma aberração, é um abuso, e todo crente em Jesus Cristo, todo homem e mulher de Deus deveria se incomodar, como eu estou me incomodando. Não sou melhor do que ninguém, mas não dá para aceitar essa invasão
Isso é um evangelho hediondo, que nada tem a ver com o evangelho de Jesus, que está invadindo o seio da igreja, está gerando mau testemunho. A gente não está percebendo não, irmãos. Será que a gente não lê as notícias, a gente não vê o jornal? Será que a gente não ouve o colega de trabalho, o vizinho, a pessoa da nossa família, né? o colega de escola, de universidade? Será que a gente não está ouvindo o mundo, não? Esse tipo de prática, esse tipo de evangelho está dando um péssimo testemunho, está despregando o evangelho de Jesus, e a gente fica calado, como se nada tivesse acontecendo, como se a gente não tivesse nada a ver com isso. Claro que temos a ver com isso. Isso atinge a nossa fé, né? Jesus não precisa de defesa, a fé precisa de defesa. E quando esse tipo de aberração acontece, atinge a mim e a você, porque está ferindo a fé que é comum a todos. Se a fé é comum a todos, eu não tenho direito, você não tem direito de dar um testemunho tão ruim que compromete a fé, né, nessa nação. Isso é um absurdo. Eu vejo aí as declarações, qualquer coisinha que acontece que se refere a cristãos, né, as pessoas se sentem no direito, né, de nos desrespeitar, né? A gente não anda processando, né? Vai falar, né, de contra casamento homossexual, que o Papa fala, né? Mas se um pastor falar, é uma tragédia. Você vê logo o ódio contra o evangelho aparecer aí nas redes sociais, no jornal, em tudo quanto é lugar, deputados fazendo afirmações absurdas. Eu vi a Vossa Excelência aí, Jean Willis, está aí na rede, ele reclamar, porque recebeu lá no passado algumas lamentáveis, né, ameaça contra a vida dele, né, e as pessoas se identificaram. Um era de um grupo neonazista, né, outro eram os malucos lá que usaram o nome de Deus, e ele dizia assim: eu não posso tirar essa responsabilidade dos pastores evangélicos. Tenha paciência, deputado, tenha paciência, o senhor é um homem inteligente, né? Isso não parece ser um grande preconceito, né, que vocês têm contra os pastores? Quer dizer, todos os pastores evangélicos são essa corja que o senhor está achando? O senhor precisa conhecer os evangélicos, né? Eu convido você para vir na nossa igreja, para nos conhecer, né? O que está acontecendo é que existem alguns canalhas que estão maculando, né, a comunidade de homens de Deus sinceros, que respeitam o direito humano. Claro que nós não aprovamos isso com base na santa palavra de Deus. Não podemos aceitar um casamento de pessoas do mesmo sexo, mas se ele acontecer lá, eu não tenho que, como é dito aí, que nós no púlpito estamos motivando a violência. Não há um pastor pregando isso, pelo amor de Deus. Isso é ignorância de Vossa Excelência, dizer um absurdo desse. Mas, assim, o que eu quero dizer é que a gente tem que ter um certo equilíbrio, uma certa razoabilidade, e não achar, né, que toda uma comunidade de homens sinceros, que querem ser fiéis à santa palavra do Senhor, todo mundo é canalha. Não, há canalha sim, eu concordo, mas não é a maioria não, nem sei se chega a 10%, e agora a gente dá ênfase ao 10%, ou ao 9% ou 8%, e simplesmente macula, né, gente de bem. Aí eles nos atacam, nos desrespeitam, chamam o povo de Deus de imbecil, né, desmerecem a palavra de Deus, chamam um livro ultrapassado, um livro horroroso. Quer dizer, os nossos símbolos, os nossos valores são lixo para vocês, né? E isso não é preconceito? Cadê a Constituição? Então, mas eu entendo também que hoje o nosso nome está passando por esse esgoto aí, por causa de certos irmãozinhos. Eu nem sei se são irmãos, nem sei se esse povo um dia conheceu Jesus ou teve uma experiência com Jesus, por causa dessa aberração, desse evangelho que nada tem a ver com o evangelho de Jesus. Por isso essas trevas, se sentem com autoridade de estar maculando todo mundo, de estar ofendendo a nossa fé. Eu quero que os senhores saibam
que o exercício da nossa fé é um direito constitucional, sim. E eu quero que vocês respeitem a nossa fé, né? Você pode fazer o que você quiser, você pode crer no que for. Agora, eu não posso ser um cristão, não posso ser um evangélico? Vocês são maiores do que a Constituição? Eu não aceito isso. E eu estou do lado de quem for na hora de combater os corruptos. Estejam eles onde for, corruptos de qualquer natureza. E aqueles principalmente que estão corrompendo o texto bíblico, a palavra de Deus, para fazer do povo de Deus negócio, como eu já citei o exemplo de hoje à noite aqui. Então eu convido, né, aos deputados, aos senadores, né, aos líderes dessa nação, vamos ser civilizados. Está se falando de direito humano, vamos falar também. É proibido ser heterossexual nesse país? Cadê os direitos dos héteros? Né? E os direitos dos evangélicos, que vocês desrespeitam? Tem programa de televisão, tem série da Globo, por exemplo, que desrespeita a nossa fé. Você tenha paciência. Aí quando o muçulmano fica maluco, né, a ala radical, eles não aceitam crítica de jeito nenhum, a ala radical. Que eu sei que o islamismo não prega necessariamente essa violência que acontece. Aí um maluco desse vai, não, é assim, você está desrespeitando o Corão, eu vou matar você. Nós não somos assim, os cristãos não são assim. Apesar do contrário, que eu já vi declarações de pessoas importantes do movimento gay nessa nação, dizendo que se necessário for, eles vão pegar armas contra os cristãos. Que gente civilizada é essa? E é isso, senhor Jean Willis, Vossa Excelência, é isso que Vossa Excelência está apoiando? Então vamos ser razoáveis, né? Vamos ser razoáveis. Eu quero dar um alerta para os que estão se levantando contra a igreja do Senhor Jesus. Não é ameaça, não, é alerta. Vocês vão lidar com o próprio Deus. Vocês vão bater de frente com o próprio Deus, que defende a igreja dele. Deus não defende, né, corrupção de quem quer que seja, nem dos pastores. Agora, a igreja do Senhor Jesus, né, o Senhor defende. E qualquer um que levianamente se levantar contra a igreja do Senhor, vai ter que arcar as consequências com o próprio Deus. Não é comigo, não é com ninguém, não vai ter nenhum pastor evangélico, nenhum crente que vai ameaçar, que vai mandar matar. Não existe isso. Isso só se o fulano nunca conheceu a Deus. Mas nós não pregamos isso, nós não pensamos assim. Agora, diz a Bíblia que a igreja é a menina dos olhos de Deus e que não devemos tocar nela. Então, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui duas últimas mensagens. Ok, Romildo, precisamos ler mais a Bíblia, professor. O povo de Deus se deixa levar pelos ventos de doutrina por falta de conhecimento da palavra. É isso aí, Romildo, é isso aí. Verdade, o povo de Deus é alvo, basta ser crente, que a TV enfatiza isso, como se crente não errasse. Não podemos errar, temos que buscar ser íntegros. É isso aí. É só você verificar. Existe hoje uma campanha do inferno no mundo todo para imprensar o cristianismo, né, no canto da parede. Perceba essa confusão que houve aí com o pastor e deputado Marcos Feliciano, independente das questões, não estou discutindo as questões hoje aqui, mas vou discuti-las, mas eu observei que imediatamente parece que um ódio velado contra o evangelho se levanta. Então, meu irmão, crente em Jesus, fique alerta, né, que há sim uma campanha mundial contra o cristianismo, é uma coisa velada, porque o maligno vê, né, no meio do povo de Deus, o próprio Deus, né, o Santo Espírito do Senhor que está em nós, e ele quer destruir de qualquer jeito. Mas nós vamos, é importante ser dito, aqueles que nos ameaçam com armas, né, que vão nos matar, é importante eu dizer para você, vá olhar a história, estuda um pouquinho, vai na história e você vai ver que a igreja sempre derramou o sangue dela. A igreja sempre deu a vida por causa da sua fé. Não é matando os cristãos
que vocês vão calar a nossa boca, não. Você pode nos matar, não vamos reagir. A igreja tem vocação vicária, ela herda do seu Cristo, né, a doação da vida e, se necessário for, a entrega total. A igreja tombou, né, ao longo aí da sua história, está lá o Coliseu em Roma, né, de prova, né? A história prova também quantos milhares e milhares de cristãos morreram por causa da sua fé, e o sangue deles foi como semente que fez nascer muito mais cristãos. É assim que funciona. Quando a igreja morre, senhor Jean Willis, deputado, Vossa Excelência, é só uma informação. Quando a igreja morre por causa de Cristo, por causa da sua pregação, ela é vitoriosa, né? Ela alcança a vitória também na morte. A morte para a gente não é a derrota. Então, a nossa vida, ela tem um valor inferior, né? Quando comparando a glória que está à nossa espera, quando comparando a vida de Cristo que está em nós. Então, qualquer cristão verdadeiro, ele prefere dar a vida a ter que negar a Cristo, a ter que negar a pregação do Evangelho. Então, se nesse país, né, legalmente, se levantar uma perseguição contra os cristãos, nós vamos suportar a perseguição, sim, né? Eu espero que isso não parta de você, meu querido deputado Jean Willis, porque eu vejo em você uma pessoa inteligente, entendeu? Que talvez esteja sendo até influenciada por certas forças, mas eu sei que você tem um coração que Deus pode lhe usar se você entregar sua vida para Jesus, se você se arrepender dos seus pecados, Jesus pode lhe usar poderosamente, tá? Mas eu quero dizer que a igreja, ela não vai desistir da sua pregação, né? Ela vai respeitar, né, as individualidades, mas ela não pode negar a sua pregação. E nós não temos nenhuma intenção de perseguir quem quer que seja, e mesmo que a gente seja assassinado, morto. É importante você ver, eu vou sugerir vocês aí, deputados, o site www.portasabertas.com. Esse é um site de uma instituição internacional que mostra, né, o seu trabalho. O trabalho do Portas Abertas é socorrer, né, cristãos que estão sendo perseguidos no mundo afora, leste europeu, Oriente Médio, e esses cristãos são presos, torturados, assassinados. Existe uma estatística de Portas Abertas que por ano morrem mais de 200 mil cristãos, e essa imprensa nossa não mostra isso. Isso é no mínimo preconceito. Mas se um cristão der um tapa numa pessoa inadvertidamente, aí toda a imprensa mundial mostra. Mas os 200 mil que estão morrendo por causa da sua fé não mostram. O que é isso? Explica isso para mim, né? Morre mais gente hoje, morre mais cristão hoje, por amor a Cristo, por amor à sua fé, do que na época da igreja primitiva. E esse mundo hipócrita não está mostrando por quê. A nossa vida é menor do que as outras, é menos valiosa, aí o preconceito. Você está vendo que o mundo não é laico? Você está vendo que o Brasil não é laico? Não existe laicismo em lugar nenhum, só no papel. Nem na universidade. Eu sou da universidade e eles dizem, não, a universidade é laica. Não é verdade. Eu participo de diversos fóruns e eu vejo as pessoas tomando decisões, dando pareceres com base nos seus valores. E são valores espirituais, valores morais, valores religiosos. Então, a universidade, as quatro paredes, pode ser laica, sim, mas as pessoas que compõem ali são pessoas de carne e osso que possuem uma fé. 84% do mundo possui uma fé. O mundo não é laico, né? Apenas 2,3% é de ateu, mas mesmo ateu tem uma crença, né? Ateísmo é uma crença religiosa, para todos os efeitos. Então não há laicismo. Essa palavra é uma palavra desnecessária no vocabulário. Não existe isso. Então por que a gente está insistindo, né, em lançar essa pecha nos cristãos, nos evangélicos particularmente? Porque não combate o Papa, porque não ameaça o Papa. O Papa também é contra o casamento gay. Agora, um pastor que fala lá umas bobagens, né? Agora vamos perseguir, bom, não vou entrar nesse mérito ainda, mas o que eu quero dizer
é que Jesus disse aqui, ó, para a igreja de Sardes, e eu comparo com a igreja de hoje: ser vigilante e confirma o restante. Ou seja, está se referindo a uma espiritualidade remanescente que ainda existia ali, de alguns, que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas, né, diante de Deus. Observe que quem avalia é Deus, não são os homens. Nós não estamos aqui para ser necessariamente aprovados pelos homens. Nós estamos aqui para ser aprovados por Deus, ainda que os homens não nos aprovem. Se aprovarem também, ótimo, mas se não, importa que Deus nos aprove, mesmo que isso custe a nossa vida. É assim que sempre funcionou com o cristianismo, com a igreja do Senhor Jesus, que tem essa vocação vicária, tá? Bom, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Nós estamos numa época que urgentemente necessitamos de arrependimento. Portanto, estamos no século da restauração da igreja, em nome de Jesus. Então, irmão, pensa sobre isso, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Belíssimo esse texto, porque mostra que mesmo numa igreja desse tipo, que inventou um outro modelo de igreja, se institucionalizou, buscou a fama, buscou as boas relações sociais, né? Mesmo ali existia um grupo pequeno fiel a Deus. E surge a pergunta: qual é o modelo de igreja, né? É aquele dado pelo Santo Espírito de Deus no dia do Pentecostes e na época de Paulo, né? Esse é o modelo de igreja, não é esse que a gente está procurando, né? A gente está buscando vida onde não tem. A igreja quer ser importante, a igreja quer fama, a igreja quer representantes importantes aonde for, né? Os pastores buscando medalhas, né? Assediando políticos para eles homenagearem com as medalhas da política. Vamos tomar vergonha na cara, irmão. Eu preciso ser aprovado por Deus, não preciso ser aprovado por político nenhum, não. Aliás, os políticos deveriam respeitar a igreja e buscar conselho de Deus na igreja. Se não estão respeitando, se estão nos procurando só por causa dos votos, é porque deixaram realmente de nos reconhecer e reconhecer o testemunho da igreja. A culpa não é deles, não, a culpa é nossa. Bom, amados, que Deus abençoe a todos, né? E quero agradecer a você que esteve conosco. Até a próxima semana, a gente vai dar continuidade a essas discussões. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.